Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quinta-feira, dia 30 de novembro, hoje a igreja celebra a festa de Santo André, apóstolo e mártir. O evangelho que vamos meditar se encontra em Mateus capítulo 4, versículos 18 ao 22, que diz assim: Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, celebrando a festa de Santo André, a liturgia nos faz refletir sobre o chamado de Jesus. O chamado de Jesus a André, a Simão, a Tiago, a João, mas também a cada um de nós. E interessante porque o chamado de nosso Senhor é sempre um grande mistério. E um mistério de amor. Porque Deus chama por amor. A vocação, o chamado, é um dom do amor de Deus. Devemos compreender assim. Toda vocação, todo chamado de Deus, todo chamado feito por Deus, é um mistério de amor. Deus é amor, Deus ama, chama. Chama para segui-lo, chama para uma missão a ser realizada, também com amor. E é muito interessante porque veja, cada um de nós tem uma história. Cada um de nós tem uma vida diferente. Cada um de nós tem uma história pessoal de vida, um contexto histórico, uma família diferente. Cada um de nós já teve experiências boas e más. Então, cada um de nós tem uma história. E é dentro desse contexto histórico que Deus entra e faz o seu chamado. Interessante porque, veja, olha em que André se tornou. Aquele homem simples, pescador, Jesus o chama para segui-lo. Depois, se torna um grande apóstolo, um grande santo. Um homem que foi capaz de entregar sua vida, que morreu crucificado. Veja, morreu testemunhando o seu amor para com o Senhor. Interessante porque quando a gente pega a história de um santo, é claro que a gente está interessado ali no testemunho do santo, né? Talvez alguma atitude heróica do santo, que é graça de Deus. Se não for a graça de Deus agindo, não tem atitude heróica. Mas muitas vezes a gente despreza a nossa humanidade, a nossa história de vida. Porque, por exemplo, se a gente pegar o André, apóstolo, mártir, santo, a gente vai ver um grande testemunho. Mas veja, André não nasceu santo, não nasceu discípulo, não nasceu apóstolo e muito menos mártir. André, um homem comum, com sua história de vida, simples, pobre, mas que Deus se aproveita dessa história de vida de André para torná-lo um grande santo. Por que eu estou ressaltando isso? Porque muitas vezes nós olhamos para a nossa história de vida
com desesperança. Sim, talvez você seja uma pessoa que já sofreu tanto na vida, ou uma pessoa que já pecou tanto, tem tanta história de pecado na sua vida, que você olha e eu não, santidade não é para mim, Marte muito menos, ser santo não dá. Diante de tudo que eu já vivi, diante da pessoa que eu sou, não, eu não consigo ir muito longe. Eu não consigo nem ser cristão. Eu não consigo seguir Jesus. Então veja, há uma tentação de desesperar-se com relação à própria história de vida. Cuidado com isso. Cuidado. É claro que você está diante de um fato, a sua história de vida. É um fato a sua história de vida. Mas Deus, no seu mistério de amor, pode transformar a tua vida. Dar um novo rumo, um novo sentido à tua história, à tua existência. Porque o importante não é como você começa, é como você termina. André não parou na sua história de vida, no início, o que ele foi antes. Ele seguiu Jesus, né? Por isso que essa expressão aqui do Evangelho é muito importante, né? É muito importante. Jesus disse a eles: segue-me, eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Veja, se você quer que Jesus mude toda a sua história e dê um novo rumo para a sua vida, você precisa estar disposto a seguir Jesus. Imediatamente deixaram as redes e seguiram Jesus. Disposição para segui-lo. Sabe por que Deus não transforma a nossa vida? Sabe por que muitas vezes nós não crescemos no caminho de santidade? Porque nos falta disposição interior. Sabe por que nós não crescemos na comunhão, na amizade com Deus, na vida de oração, na vida de fé, na vida da graça? Porque nos falta essa disponibilidade ou a disposição interior, porque nos falta atitude. Por isso que a gente não sai do canto na vida espiritual. Isso nos faz pensar. Isso nos faz refletir. Cuidado para que a sua vida cristã não se torne vã. Como assim, padre? Você não se dedica à sua vida espiritual. Você é cristão, você está na igreja, você está num grupo, numa pastoral, num movimento, mas você não cresce. Você é superficial. Você tem uma espiritualidade rasa. Então, você não vai muito longe, meu filho. Você não vai muito longe. Cuidado. Cuidado. Então, é o que a festa de hoje de Santo André nos faz pensar, nos faz refletir. Os santos, os mártires, veja, lutaram incansavelmente, se empenharam, se determinaram pela vida da graça, lutaram. Foram aqueles, como diz Jesus, os violentos que alcançaram o reino dos céus. E nós, como temos correspondido ao chamado de Deus, à graça de Deus? Pensemos um pouco nisso. Que o Espírito Santo nos ajude. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.